Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou Marco Aurélio, professor da disciplina Filosofia. E hoje nós vamos falar sobre democracia e o surgimento dos filósofos e sofistas. Por volta do ano 508 a.C., um cidadão ateniense chamado Clístenes propôs um novo sistema político como alternativa à tirania. O povo já estava cansado da famosa tirania ateniense. Então o cidadão veio e propôs algumas reformas políticas, onde um cidadão poderia votar. Um cidadão comum, não precisava ter nenhum título, ser um nobre ou ter alguma condição especial. Bastava ser um cidadão. Mas espera lá, quem era o cidadão ateniense? O cidadão ateniense era considerado maior de 18 anos e eupátrida. O que é o eupátrida? É aquele que pode participar do poder. Não estavam excluídos dessa condição os metecas e os xenos, eu explico. Quem eram os metecas? Metecas eram os estrangeiros residentes em Atenas. E os xenos? Estrangeiros não residentes em Atenas. Lembre-se inclusive do termo xenofobia, a versão estrangeiros, então daí vem xenos. Eram estrangeiros não residentes em Atenas. Estavam excluídos da situação de voto escravos, mulheres e crianças. Ou seja, apenas o cidadão ateniense com mais de 18 anos, que era nascido em Atenas, não sendo estrangeiro, não sendo escravo, nem mulher, nem criança, poderia votar. Assim, deu-se origem à democracia ateniense. E o que é a democracia? A origem da palavra democracia, etimologicamente, significa o seguinte: povo, democracia, autoridade. Ou seja, é a autoridade que emana do povo. Quais foram os principais fatores para o surgimento da democracia? Primeiro, a posição geográfica da Grécia em si, de Atenas. Era um ponto estratégico, era um ponto de rota, era um ponto de passagem. E por isso, o intercâmbio cultural. Muitas culturas acabaram tendo contato com Atenas. E a partir daí surgiram as reformas políticas que acabaram desencadeando na democracia ateniense, originada por Clístenes. Desta maneira, como consequência, houve um fortalecimento da Assembleia, que em grego é a eclésia ou eclesia. Cuidado com esses termos que podem aparecer em grego no seu vestibular. E o que é a eclesia ou eclésia? É a reunião entre os cidadãos atenienses, ou seja, maiores de 18 anos, não estrangeiros, não escravos e não mulheres, que poderiam votar para tomar decisões públicas e aprovar e discutir as leis. Então, houve um fortalecimento a partir daí dessa assembleia, o que hoje conhecemos por poder legislativo. Clístenes criou também o ostracismo, aquele ostracismo em que Sócrates optou pela morte. O que é o ostracismo? É a suspensão dos direitos políticos ou o exílio. Para quem? Para cidadãos considerados perigosos a Atenas, aqueles que traziam algum risco a Atenas. Então, eles caíam nessa situação de ostracismo. Pode-se dizer que a democracia foi a causa, foi a mola propulsora da filosofia. E a partir daí surgiu um grande problema também. Porque além dos filósofos, veio uma nova corrente chamada de sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas, pela origem etimológica da palavra, eram pessoas que tinham habilidade em algum setor. E quem eram essas pessoas? Eram, de um modo geral, professores, poetas, artesãos, cidadãos comuns, só que principalmente nômades. Eles não fixavam-se em uma determinada residência, eles viviam se mudando. E eles eram os chamados mestres da eloquência, ávidos em conquistar o poder político. Assim, aluno, demos uma introdução à filosofia e ao movimento sofista, bem como à democracia, encerrando assim mais uma aula. Nos vemos numa próxima oportunidade.